Oi, oi, oi! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse trabalho, uma das ferramentas utilizadas aqui, que é a mesa multidimensional. Bora lá, Bel! Boa Aí, noite. estamos por aqui. Estamos aqui. Tá me vendo bem, tá bem encaixado, né? Porque às vezes quando eu vou olhar no Instagram tá um pouco diferente. A imagem não foi encaixada. Sempre perto Está encaixadíssima na tela. na tela. Não nas formas, na tela. Desinformada, mas encaixada na tela. Não é desinformada, é desenformada. Desinformada. Corrige aí, Bel, porque senão fica, pega aqui e vira. Vamos Não esperar na... um pouquinho. Tu mandou avisar alguém que ia ter live hoje ou não? Não, né? Que a gente decidiu agora de noite. Sabia. Não, não, sempre surpresa. Só os fortes aguentam. Como é? Só os fortes aguentam, né, Bel? É, É muita doideira. porque a ideia não é só atender as pessoas que estão ao vivo, né? É para atender também os que vão assistir depois, né? Que vai ficar gravado. Uhum. A gente sabe que no mundo de hoje, corre é grande, né? Chega do trabalho, às vezes vai fazer feira, aí vai cuidar de menino, vai cuidar da comida que vai comer amanhã, Vai cuidar dos gatos, cachorro. vai cuidar dos gatos, vai dar carinho, e assim vai. Já que a gente bebeu água, lembrar a todos que bebam água, bebam muita água, né? Que essa transição exige isso. A dor. Você tem que diminuir um pouco a dor. Sabe por quê? Olha só que coisa. Toda vez que eu coloco, serve até para ti. Eu literalmente derramo, né, atrás, alfazema. Eu derramo desde aqui de cima, aí quando desce, passa um pouquinho, dá uma aliviada. Aí depois chega a carga energética novamente, pessoal. A gente está falando dessas mudanças, né, do nosso DNA que está acontecendo, né, Bel? Dessa É, transição aí. E aí, Bel, é que tu são se vários doou, sintomas. meu Um filho. dia a gente tem que falar sobre isso. É, que o seu DNA está mudando e você daqui uns dias se torne um ser evoluído, outros em lagartos, outros mais Cristal- evoluídos. Cristalino. Brincava com povo ficar assustado, brincando, gente. Uns viram cristais, aí tem que ter cuidado para não gritar perto, porque eles não quebram, né, meu? Vão ficar muito sutis. A gente está brincando, mas é mais ou menos isso aí, né? É realidade, É, né? é. Se a gente está E aí, tentando ter um cuidado com as nossas vibrações, quando houver essa alteração, o cuidado tem que ser redobrado. tem muita gente que está sentindo muitas e muitas dores físicas, né? E está indo no médico, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Não usa nada, né? Não Dores usa no nada. corpo, dor de cabeça, tontura. Até porque os aparelhos, né, da medicina convencional, eles não estão preparados para detectar energia, né, campos sutis e tantas outras coisas. Exatamente. Cadê? Eu até anotei aqui, ó. Dor de cabeça, zumbido no ouvido, acorda 3 ou 4 horas da manhã. Quando acontecer isso, Porra, rezem, façam uma oração. reze. Boca ressecada. Menina, minha boca tá super ressecada. Eu só vivo morrendo, assim, vontade de tomar água, porque a boca tá seca. Eu confesso para tu que eu não sabia da questão da boca ressecada. Uma coisa que tu falasse para mim essa semana, tu falasse das unhas, não foi? E essa da boca eu também não sabia. Tu falou que as unhas crescem muito. Sim, Olha, sim. aqui do lado, o tempo inteiro fica, ó, a tesoura, porque toda hora, quando olho para minha unha tá gigante. Meu cabelo toda Exato. hora tá com a raiz
escura, crescendo muito também. Exatamente. É cabelo, unha, cresce muito mais rápido. Eu nem me lembrava de cortar minha unha, de tanto tempo que demorava para crescer. Meu cabelo nunca cresceu tanto, ele já tá quase na cintura aqui. Nunca que ele cresceu tanto. E as plantas também, disse É, que os jardineiros que vão sentir mais, né? Porque tá mais perto. E que o período de tempo de poda tá diminuindo, né, também. De tão crescido que tá. É a aceleração do tempo, na verdade, né? É outro tema polêmico. Aceleração do tempo e como é que se diz que as plantas estão mais verdes. Mas daí eu realmente não consigo reparar, não. E tem tantas tonalidades, né, pra saber qual é o que é o verde que tá mais forte que o que. Sim, aí deixa eu só terminar os sintomas, né? Dor de cabeça, zumbido no ouvido, acorda 3 ou 4 horas da manhã, ressecamento da boca, dor no pescoço, ombros, articulações, enjoo, vômito. Então, a orientação é quando acordar de madrugada, faça uma oração e diante desses sintomas, procurar um médico, não deixar de procurar, porque vai que é outra uhum, coisa também, né? Mas geralmente o diagnóstico não é nenhum. E é relaxar e são as dores da transmutação mesmo, né? Da transição planetária. E a gente e tem que ter um pouco de a gente paciência. fica nervoso porque a gente quer sentir dor, né? É, mas infelizmente todo mundo tá sentindo, não é exclusividade de ninguém, não. Pois é. Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona a mesa, multidimensional arcturiana, para o pessoal conhecer um pouquinho esse tipo de terapia, que é uma alternativa, né, aí para as pessoas que querem é, fazer o trabalho, né, energético, Uma né, terapia, uma alternativa de multidimensões, olha. multidimensional, né? Então, vamos comentando a respeito, né? Aí uma curiosidade minha, assim, como foi que você soube dessa terapia? Porque eu nunca tinha ouvido falar antes a respeito disso. Foi procurando na internet, foi intuição. Uhum. Antes de chegar à questão da mesa, aconteceu aquele evento que eu falei naquela live lá, né? E eu fui, não sei, cada pessoa vai falar de um jeito contatada, não sei. Eu senti a presença deles, né? No quarto, eu estava dormindo, e eu senti, né? Que a gente sabe que isso aí não é físico, tá, pessoal? Eu senti meio que puxando o lençol, e assim, um monte deles, no momento, se apresentaram como pequenos, né? E eles falaram: a gente veio passar conhecimento, a gente quer te ajudar nos teus trabalhos. Eu já realizava um trabalho energético dentro da física quântica, eu já realizava um trabalho com a naturopatia, e antes do trabalho da naturopatia, antes do trabalho de tudo isso, já tinha aquela questão energética pela própria mediunidade. Então, foi um aglomerado de coisas, né, que foi acontecendo até chegar na questão da mesa. Então, eles fizeram isso, chegaram próximo a mim, e eu me assustei. E quando eu me assustei, eu volto a dizer, não foi físico, né, Bel? Porque às vezes a gente fala assim, acha que eles chegaram aqui fisicamente, não é assim. Eu posso falar de várias formas. Posso falar que foi da minha consciência, posso falar que foi da minha tela mental, posso falar que foi. Como é que eu vou falar? Como se fosse um holograma. Eu posso falar de várias formas, né? E sabe lá Deus o que realmente foi. Eu não sei identificar o que foi esse acontecimento. Então, eles puxaram o lençol e falaram, né? A gente veio passar informação, a gente quer trabalhar com você, e eu fiquei super assustada. Porque eu sempre tive receio, sempre tive medo quando a palavra era extraterrestre. E também não conhecia, né? Só tinha aquela questão que eu falei lá na live, que eu tinha uma coisa de olhar para as estrelas e sentir muita, muita saudade, e me identificava com muita coisa que nunca foi normal, né? Então, aconteceu isso. Quando foi outra vez, aconteceu, eu estava na calçada de casa, aqui é um sítio, né? Quando eu olhei para dentro dos matos, eu senti de novo uma presença. E eu corri para dentro de casa. E essas presenças aconteceram várias vezes. Até que uma vez eu
estava deitada, só que ia dormir, estava deitada, só que eu não estava coberta ainda. E eu senti, assim, aquela presença muito forte. E eu teve tanto susto que eu gritei. E tanto medo que eu gritei. E ao mesmo tempo que eu gritei, eu saí correndo do quarto. Pessoal, aconteceu isso, 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 isso. Eu achei que todo mundo vai falar que eu sou louca, mas aconteceu isso. Aí eu fiquei. Já tinha aquelas práticas de oração, de meditação, todo final de tarde. Aí eu, dentro daquele meu momento, que para mim é sagrado, sabe? Quem faz sessão comigo sabe também. Eu comecei a fazer, né, perguntas de pedir. Olha, se isso for luz, que se apresente de uma forma diferente, que eu estou assustada, que blá, porque começou a acontecer muito rápido. Muitas vezes eu estava assim, eu olhava e eu sentia eles olhando para mim. Acontecia muito e ele estava me assustando muito. E eu já estava achando que eu estava louca, né? Então, enfim, aí foi quando eu fui para a internet, né? Achei um vídeo, né, da professora, da Karen, e estudei sobre a mesa, mas o que eu acho assim, bem interessante é que cada coisa que eu lia, cada mandala, sabe, eu não sei ler a mandala, porque a gente aqui não sabe ler a mandala. A mandala é eles que fazem, e transforma, igual acontece lá nos tribos, na Inglaterra, aqueles símbolos que as pessoas veem, aquelas mandalas, enfim. Então, eu achava tudo aquilo ali muito familiar. Mas perguntas se eu sabia explicar. Não sabia explicar de forma, mas achava tudo aquilo muito familiar. Então, para mim, foi muito rápido, porque, assim, antes mesmo de estudar, de terminar o ciclo de estudos, né? Antes de terminar as minhas limpezas, eu já comecei atendendo todo mundo da família inteira. Eu disse, não vou fazer para todo mundo. Falei para ti, né? Bel, eu estou fazendo isso. Eu nem sabia nada ainda, mas era aquela coisa, tipo, a ferramenta chegou na minha mão, e eu ficava naquela DR, né? Gente, eu ainda não sei, eu ainda não sei. Eu e eles, né? Eu ainda não sei, eu ainda não sei. E é só os downloads chegando. Faz isso, 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 isso. Tanto que quando eu estive, né, pessoalmente com a própria analisadora da mesa, ela falou, nossa, você faz de uma forma muito diferente. É muito diferente do jeito que você faz. Eu disse, é o jeito que eles me mandam fazer. Então, foi desse jeito. Aí só dando uma explicaçãozinha aí para o pessoal, porque o fato de Virginia estar sempre fazendo meditação, né, sempre deixando esse canal, né, com o universo aberto, né, facilitou muito essa entrada de informações, né? E por isso que também foi muito rápido, porque o canal está limpo, né? Então, só que a gente nunca está preparada, né, para saber o que está acontecendo, né? São muitas informações realmente e graças a Deus que apesar de estar assustada, tudinho, isso não te afastou, né, desse assunto. Isso me aproximou e o amor desses seres por nós, né, é tão grande que deixa a gente super tranquila, né? Era crises de choro constante. Cada coisa que acontecia era uma crise de choro. Tinha muitas crises de choro. Porque, de repente, sabe aquelas questões bem sutis do dia a dia? De repente, era como se rasgasse um... véu. Deixa eu falar portal, que eu quero falar portal, então estou falando portal. Era como se rasgasse um portal e eu estivesse vendo aquilo do outro lado. Então, cada coisa que eu já tinha essa visão, né? Por isso que eu sempre fui tratada por louca, né? Eu já tinha essa visão de tudo que eu olhar espiritualmente. Só que rasgou de um jeito que deixou tudo muito sutil. Então, assim, eu passei a me tornar muito sutil, apesar de ser esse jeitão doida, agressiva muitas vezes, mas eu comecei a desenvolver essa capacidade de olhar de tudo de forma muito sutil. E foi assim. E toda hora, com qualquer coisa, eu chorava. Chorava muito. É muito Aí são as catarses, né? Esse chororô todo já é o entendimento que a gente está rasgando os véus, né, dos sentimentos, das nossas emoções, né, que a gente vai colocando para fora e aí essa energia ela sai através do choro, né? Muitas vezes. E é melhor o choro do que a dor, né? E era um choro assim, um choro sublime. Na verdade, a palavra é essa. Era um choro regado com muito amor.
não é um choro pesado, é um choro leve, né? Uhum. A gente É, ficava daqui aqui, um sorriso interno, né? exatamente. É um choro de alívio, né? Um choro de leveza, de, ai, finalmente eu tô nesse lugar, né? Assim. Assim, é sentindo o teatro cardíaco expandir Sim, gigantescamente, sabe? sim. Eram tantas reações, eram tantas coisas que aconteciam comigo que, olha, por mais que eu Olha, quisesse explicar, prazer conosco. morrendo, Seja por mais que eu quisesse explicar, eu não conseguia. Era muita emoção, era muita explosão era muito forte. muita emoção, né? Uhum. Muita emoção, com certeza. E aí, diante no decorrer do curso que você foi fazendo, você já estava, vamos dizer, entendendo antes de terminar o assunto, né? Sim, Assim, né? sim. Porque você realmente já tinha essa afinidade. Na verdade, você acabou mais relembrando Sim. dessa E eles, ferramenta e das e eles técnicas que chegaram até você... a falar, nesses momentos que eles apareciam, eles chegaram até a falar que a gente já tem um acordo para esse trabalho. Esse Sim, acordo é desde Ório, né, dona Isabel? e, Do lado de luz de Ório. com certeza. Pois é. Então, assim, aí você começou a fazer os atendimentos. Aí a primeira barreira, vamos dizer assim, acredito que seja explicar isso para as pessoas, né? Que a gente está aqui justamente para poder explicar um pouquinho a respeito dessa terapia, que ela não é tão difundida, tão divulgada. Não tem tantos profissionais assim na área e que sejam tão lapidados quanto a Virgínia, né? E explicar um pouquinho o que é a mesa multidimensional arcturiana. Mostra aí a, a carinha da mesa para o pessoal entender Não, a mesa não se explica. A mesa não se como é que ela explica. funciona. Não, você só vai mostrar, olha, a Uhum. mesa é aqui, através de um pêndulo, você vai fazer algumas Ó, perguntas, como é que funciona, como é que é um atendimento. a mesa, eu vou mostrar essa minha velhinha, que ela é super literalmente velhinha. Eu tenho várias outras mesas, eu ia subir aqui no armário para pegar, mas eu não vou mostrar agora. Vou mostrar. Ela é super velhinha, essa eu não consigo soltar ela, assim como o meu livro de decretos, né? Tá tudo manchado, eu não consigo soltar, apesar de eu ter outros aqui em cima. Então, a mesa ela é baseada em gráficos, né? E são mandalas, que são mandalas multidimensionais, não são mandalas criadas aqui na Terra, são mandalas canalizadas, né, pelos irmãos estelares. Então, tem o Merkaba, tem o cubo de Metatron, tem a imagem aqui dos nossos irmãos campos, tem o aterramento, tem a flor da vida, tem esse relógio onde a gente se baseia datas, tudo de frequência, e aqui é o corpo Buda. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou gradear aqui o teu nome com esse cristal, porque a maior tecnologia que existe na Terra é o quartzo, principalmente o branco, né? Então, o teu nome vai ficar aqui, vai ser trabalhado o teu campo energético, e eu vou colocar esse cristal aqui. Então, eu vou utilizar um pêndulo. Ah, e também, pessoal, teve uma questão, né, que bem antes de trabalhar com a mesa, o que eu descobri, eu nem entendia muito bem o que era a palavra radiestesia. E eu descobri muitos anos antes da mesa que eu era radiestesista nata, né? Nasci com a radiestesia, pelas questões das vivências em Atlântida e tudo mais. Então, eles falavam, né? Então, já eram eles que sussurravam no meu ouvido. Eles falavam, tudo que você carregar no pescoço, a gente como se comunica com você através disso. E eu achava que não. Tá doido? Quando tu vier aqui, eu vou até fazer para tu ver. É a coisa assim que até eu fico assustada. Pode estar o vento forte que for. Eu pego o Japamara e faço a pergunta e eles começam. É uma coisa extraordinária. Então, esse trabalho é feito de que forma? Eu coloco teu nome aqui, começo a fazer os decretos. A partir do momento que eu começo a fazer os decretos, energeticamente, é claro, a gente não vê que isso não é físico, começa-se a criar vamos dizer, um cubo ou um ciclo de proteção entre mim e a pessoa que está recebendo. Esse trabalho eu faço online, faço pessoalmente também, mas é mais online, né, Bel? Inclusive, hoje o dia inteiro foi Moçambique, né, Bel?
Inclusive, a maioria dos clientes são todos internacionais, né? Não são daqui do Brasil. Por isso que a gente está querendo divulgar aqui no Brasil, porque a gente quer que esse pessoal brasileiro, né, também conheça um Beba, pouco né? da tecnologia dessa terapia. Uhum. Então, a gente faz os decretos, que eu vou fazer um decreto aqui hoje, tá? Vou fazer vou abrir mesmo, vou fazer um decreto de prosperidade, só para as pessoas sentirem, depois eu fechar. Então, quando a gente faz esses decretos, cria-se um ciclo de proteção, e dentro desse ciclo de proteção trabalha todos os seres que são a egrégora da mesa, junto com a egrégora, né, de quem está atuando. No caso, pessoas que não têm a mediunidade desenvolvida, trabalham com a egrégora da mesa. Quem tem a mediunidade desenvolvida, trabalha com a sua própria egrégora e a egrégora da mesa, né? E a coisa é bem... Eu acho que por isso que a coisa anda mais rápida também. E se a pessoa que tá recebendo a mesa ela tiver uma sensibilidade mais aflorada, então é um boom, né, literalmente. Então, o que acontece? A gente vai olhar se a pessoa está com corpos clonados, quer perguntar de nenhum, o que é que eu vou falar? Pode ir falando, que eu não, acho que eu não sei nem perguntar o que é que tem de tudo aí. A gente nunca sabe dizer o que tem a mesa, porque assim, sempre vai chegando mais informações, mais informações. Preciso dizer, antes de tudo, que sempre que a gente trabalha com energia, para não falar, né, entidades ou espíritos, ou o que seja, tudo vai ser de acordo com a nossa abertura e merecimento. Então, eu posso começar a sessão com Isabel, fazer... a primeira sessão, Isabel está apta a receber tal informação. E, às vezes, ela não está preparada. Às vezes, ela vai fazer 1000 mesas, e na 999, ela vai olhar para mim e vai falar assim, mas por que você não falou isso para mim no começo? Porque agora que você estava pronta a receber, né? E não sou eu que julgo isso, é as informações que vão chegando. E como é que essas informações vão chegando? A partir do momento que faz-se esses decretos, começa a se trabalhar na minha tela mental, né? Começa a acontecer tudo na tela mental e a gente vai olhar se você tem corpos sequestrados. São corpos literalmente nossos, que são sequestrados e levados para outra dimensão. Se tem corpos clonados, são literalmente clones do meu corpo que podem estar em outras dimensões. E até então, não sei se com outras pessoas que trabalham com a mesa, mas até então, todas as pessoas que eu faço sessão, desde a primeira sessão, corpo clonado e sequestrado não volta mais. Eu consigo fechar o campo da pessoa. Não sei se acontece isso, não sei se é normal. Eu vou falar por mim, tá? Eu sei que muitas pessoas talvez já passaram por essa experiência, mas comigo acontece dessa forma. Então, a gente vai retirar chips, literalmente, tá, pessoal? Os chips, existem os chips físicos, que também, muitas vezes, é ativado no nosso corpo chip físico, e os chips energéticos, que são colocados, e muitas vezes você vai aí, anda em vários médicos, eu sinto dor, eu sinto isso e aquilo, tem lá um chip que está reprogramando e mudando toda a tua programação, igual um chip do celular, do computador. Os implantes, que muitas vezes também são implantes que são, por exemplo, em uns meses aí atrás, chegou alguém que eu falo uma energia, e falou para mim, né? Eu vou te colocar de coma, e os médicos não vão saber o que tu tem. E eu, opa, aí já chamei, né, a equipe PAN, e que é a equipe da mesa também, e toda a egrégora que me acompanha, meus próprios mentores de óleo. Então, me socorreram, porque literalmente, quando eu sentia aquilo chegando, e eles falando, eu já ia adormecendo. Eu falei, né, que eu passei por uma coisa bem estranha. Então, foi um socorro. Então, isso pode ser o que? Implantes. Muitas pessoas, eu acho que muita gente conhece, muitas pessoas que estão acamadas, estão em coma hoje, e os médicos não detectam que a pessoa tem. Aí, além de encosto e obsessores, isso também pode ser chips e implantes, manipulando aquele nervo, aquela, enfim, uma vasta questão pode ser isso aí. Tem as questões das amarrações feitas aqui, feitos desdobrados no sonho, as amarrações que outras pessoas fizeram, as amarrações que eu mesma fiz para outra pessoa, eu fiz em vidas passadas, que às vezes estão reverberando aqui. Existem as maldições de vidas passadas, ou as que eu fiz contra as pessoas lá ou aqui, ou as que fizeram contra mim. E tudo isso a gente vai desfazendo na mesa, a gente vai detectando. E os acordos. Os acordos. Aí vem acordos, contratos, pactos e decretos. Isso do passado, porque vai por sessão, isso do passado, que eu falo de vidas passadas, que reverberam até então,
Eu não sei porque eu faço isso e isso na minha vida e não tem jeito de eu soltar essa situação, porque você fez um acordo lá. Não só aquele acordo que a gente faz quando a gente reencarna, mas um acordo em outra vida, que é diferente. Então, acordos, pactos, esses pactos geralmente não são pactos com seres de luz, são seres que estão na vibração baixa, vamos dizer assim, para não falar uma palavra pesada, e eles nos seduzem no sono, eles nos seduzem no passado, eles nos seduzem em algum momento que você fala assim, sabe uma coisa, Bel, que eu preciso até chamar a atenção, muito sério, que eu nem ia falar sobre isso, mas chegou a informação, bora lá. Existe na internet hoje muitos rituais. Eu tenho muito cuidado quando eu vou passar um ritual. Eu tenho muito cuidado quando eu vou dar uma dica, principalmente de saúde, de energética ou espiritual. Por quê? Existe hoje na internet, você abre, se eu falar a palavra aqui, espírito, muita gente está correndo. Mas a gente sabe que existe hoje na internet pessoas vendendo feitiço, pessoas vendendo amarração, vendendo macumba, vendendo tantas outras questões. Não tenho nada contra quem faz. Não é a minha praia estar contra isso. Mas a questão é, qual a intenção de quem está pedindo isso? Então, muitas vezes, quando acontece, né, que eu estou movida lá pela minha não consciência, então eu faço pactos, eu faço acordos, eu faço contratos, e isso depois vai vir, tipo, olha aqui a conta, agora chegou a conta. Aí vem impostos, que a gente retira também, obsessores, que a gente retira também, e tudo isso, não só aqui no campo, vamos dizer assim, no campo da 3D, que é aqui nessa nossa encarnação, mas também em outras dimensões, dimensões inferiores, porque agora existe uma Isabel aí, em Recife, existe uma Virgínia aqui, em Timbaúba, só que existe outras Virgínias e outras Isabel, que estão desdobradas no passado, no presente e no futuro, né? Então, isso acontece assim de uma forma tão acontece tanto isso e as pessoas estão tão desatualizadas e muitas vezes estarem vivendo, é como se você, eu não sei se você para analisar hoje, você anda na rua, é como se as pessoas estivessem todas mecanizadas ou todas com um comportamento como se fosse zumbi. Tipo, levantar, comer, trabalhar, e fica tudo assim no trânsito, e cada um querendo agredir o outro, e todo mundo muito agressivo, chips, implantes, obsessores, impostos, sei que tem muita gente que não gosta de escutar isso, mas a palavra é essa, né? Amarrações, maldições que reverberam tanto do passado quanto dos ancestrais, maldições que eu mesma fiz, maldição que eu recebi, né? Maldições que eu fiz contra pessoas que estão reverberando no meu campo. Aí vem magia negra, aí vem magros negros, que é um tema muito sutil para falar, porque é como se você estivesse lidando com a alta hierarquia da sombra. Então é muito pesado. Fractais de alma, que são fragmentos de nossa alma que a gente vai deixando em outras vidas, que a gente vai deixando por traumas que a gente vive, tanto agora também. Subpersonalidades negativas, que são personalidades minhas negativas do passado, que estão reverberando no meu campo agora. E eu preciso limpar e transmutar isso e ativar as minhas virtudes do passado. Por isso que a gente começa a desenvolver vários dons depois que vai à mesa. A gente começa, nossa, eu descobri um dom disso, um dom daquilo. Mentira, isso aqui era um dom teu do passado. E a gente está trabalhando as suas subpersonalidades, então está destravando e ativando o que é luz. Cobradores de vidas passadas, que não são obsessores, são cobradores, que é diferente. Pessoas lá que a gente fez alguma bobagem lá no passado e elas estão desencarnadas e estão no nosso campo como cobradores. Aí vem ovoides, né, que são, vamos dizer assim, um dia foi alguém aí que desencarnou e na consciência, ou então tem outras pessoas que falam que não são pessoas desencarnadas, sim seres, mas que vibraram tanto no ódio que eles perderam até a forma de espíritos e eles viram literalmente como se fossem óvulos, todos deformados. E eles são alimentados pela pura energia do ódio. Então, existe muitas vezes, quando eles estão no nosso campo, são seres que têm um poder sobrenatural de destruir muita coisa, porque eles vibram apenas na frequência do ódio. Aí existe miasmas, é muita coisa. Miasmas, larvas astrais, parasitas, espíritos vampirizadores, espíritos zumbis, é muita coisa,
é muito grande, o trabalho com a mesa é muito grande, muito grande. Então, a gente detecta tudo isso, a gente detecta, a partir do momento que a gente vai detectando, a primeira sessão sempre fica aqui, vamos dizer assim, na 3D, pelo menos comigo, a gente limpa o que está aqui, então é como se a gente literalmente fizesse aquilo que aconteceu comigo, rasgasse um véu de malha que está na tua frente, um véu de ilusão na tua frente, e tu começasse a chegar aos downloads. Aí isso começa a melhorar, vida pessoal, relacionamento, prosperidade, questões na justiça que estavam bloqueadas. Olha, eu não consigo... Profissional, né? Uhum. Com certeza. A gente tem vários exemplos, assim, né? Do pessoal que passou pela mesa, tanto da Virgínia, quanto de outros casos aí também que a gente soube. É bem vasto, né? A atuação, né, dessa terapia. E é uma coisa que a gente não vê, né? É uma coisa que a gente sente, que a gente percebe. O destravar, o desbloqueio, o fluir da vida, entendeu? Então, é, comigo mesmo, né? Aconteceram vários desbloqueios, vamos dizer assim. Inclusive, estar aqui agora é um desbloqueio, porque eu nunca fui essa pessoa de estar me expondo, né? Em- Nem em colégio, nem em faculdade, nem no trabalho, nem aqui, muito menos, né? Quantas e quantas vezes várias pessoas já chegaram para mim, inclusive minha amiga, né, super próxima, Michelle, que ela sempre disse: Bel, tu devia falar a respeito dessas coisas que você sabe tanto, outras pessoas devem estar precisando ouvir tudinho. E eu, assim, apesar de entender o que ela me disse, que realmente muitas pessoas precisam, inclusive o fato de a gente estar aqui hoje, né, com certeza é devido a isso, né? Isso são pessoas super próximas, inclusive a nós, que a gente sente que precisa, né, saber um pouco mais a respeito e que a gente não tem esse tempo todo para conversar, né? Em um dia que a gente se encontra, não dá para explicar tudo, né? E aqui vai dar para a gente estar explicando, e aí você pode assistir quando você quiser, né? Quando você sentir no coração de ver, É uma das né? coisas que a gente mais viu, sem querer te interromper, uma das coisas que a gente mais viu foi casos de pessoas que chegaram porque estavam à beira do suicídio, né? Isso é muito sério. Exatamente. E assim, é beira de suicídio, é início de depressão ou meio de depressão, que foi o meu caso, né? Também, de aquela coisa tá me tomando e eu simplesmente não saber sair dali. Eu tava tentando sair e não tava conseguindo, por mais que eu percebesse que eu não tinha motivo para sentir aquilo, porque minha vida tava muito boa, entendeu? Mas eu não estava conseguindo sair daquilo dali, porque estava super um ciclo repetitivo na minha cabeça, que vai saber o que que era. Poderia ser um obsessor, poderia ser um chip que implantaram em mim, poderia ter sido qualquer coisa. Então, a mesa realmente ela fez esse trabalho amplo, que até hoje eu não vou saber o que foi realmente que foi retirado, que estava fazendo com que eu sentisse isso, né? Esse sentimento, assim, de não de querer me matar, né? De depressão, mas de estar desgostosa com a vida, de não sentir prazer em fazer nada, entendeu? Não querer nem acordar, vamos dizer assim, nem levantar, entendeu? Não tinha gosto a vida, vamos dizer assim. Para mim é uma coisa muito chata de sentir e o mais chato de tudo é você não saber o que fazer para sair dessa, entendeu? Por mais que você se perceba, que você use as técnicas que você já vem estudando, fazer oração e tudo mais, mas às vezes não é o suficiente, não é forte o suficiente para combater, dependendo do que está me atingindo, né? Se for uma coisa que realmente eu não tenho como lutar contra, né? Vai para médico, tudinho, mas o meu já não foi assim sintoma de nada. Realmente era coisa que eu percebia no mental mesmo. Não chegava a ser físico, né? Então, assim, é incrível, mas na primeira sessão eu já saí plena, né? Porque foi no início, eu detectei rápido e graças a Deus
sem querer querendo, né? Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Apesar de fazer muito tempo que eu não falava com a Virgínia, a gente acabou se falando, nem me lembro mais Do qual foi o nada, motivo. eu te mandei do nada, Tá? Não foi? mandei uma Fazia uns mensagem, 2 fez, anos. Bel, aí tu começou a falar, né? Eu disse, Bel, tu quer tal coisa? Exatamente. E aí foi batata, assim, né? Batata. E toda vez que eu tô aperreada, eu corro pra Virgínia para poder compreender melhor, né? Porque esse mundo realmente é dual e a gente fica com muitas dúvidas de muitas coisas e às vezes não é nosso, né? E aí, quando tá de uma forma pesada e repetitiva e cíclica na nossa mente, não custa nada buscar uma ajuda, né? Para facilitar a vida, até porque justamente a vida é tão corrida que você não tem tempo muito para você tentar resolver as coisas sozinha, às vezes. Entendeu? E às vezes é porque realmente não é possível. Então, a gente tenta lutar com as armas que nós temos, né, não? Eu acredito assim, Bel, que existem duas coisas que barram muito as pessoas. Eu acho que a primeira delas, e é primordial falar, e é o que libertaria todo ser humano, é entender que a vida física é ilusão. É. Aí como é que você chega e fala isso para as pessoas? Como se o que eu vivo é isso aqui? Ilusão é espiritual. O que a gente é, na verdade, é vamos lá, desde o começo, uma mônada, né? Uma consciência, um espírito. Então, é o que a gente realmente é. E a gente está habitando temporariamente no campo físico. Então, a nossa alma, ela entende o quanto a gente é maior do que esse campo físico e quanto a gente é pequeno diante do universo e mesmo assim o quanto a gente é um com o todo, né? Então, existem os conflitos e esses conflitos é o que a gente chama dos conflitos emocionais. E uma vez que eu baixo a frequência desses conflitos emocionais, eu mesmo rasgo o campo para essas energias negativas, que são todas essas nomenclaturas que a gente falou aí, entrar no meu campo, me alinhar a isso. Olha, está vibrando naquela frequência, vamos lá. E muitas vezes eu venho para aqui, eu sou ser humano, eu encarno e digo assim, olha, eu quero escolher determinada família, eu quero viver determinada situação bem densa, porque eu quero evoluir dentro disso aí, né? Só que, muitas vezes, o que é que acontece? Muitos pactos, acordos e contratos que eu fiz lá no passado já não tem mais por que existir. Primeiro porque eu fiz com seres que não vibravam na luz. Então, fiz porque eu tinha outra consciência. Então, agora, ao receber informação, vamos lá desfazer tudo isso que é para eu poder viver o meu propósito de alma, que é o que as pessoas muitas vezes desencarnam aqui com 150 anos, 200 anos, brincando, e não viveu o propósito de alma, né? Porque viveu o tempo todo preso, aprisionado, uma série de prisões aqui dentro. E essas prisões energéticas também. E o que o trabalho esse trabalho que a gente faz é justamente de não só desbloquear, não só desfazer o aqui e agora, não só desfazer o passado, não só desfazer o que está feito lá em outras dimensões pela gente, contra pessoas, e que outras pessoas fizeram contra a gente. Então, a gente muitas vezes precisa desdobrar, que é muito simples, fecha o olho, leva a pessoa na meditação e muitas vezes a pessoa não consegue visualizar, mas eu estou aqui para visualizar, né, que acontece na minha tela mental. Então, eu vou conseguir ver lá. Existe um eu seu, então existe uma pessoa assim, assim, assado, que está lá aprisionada em uma região umbralina, vamos dizer assim, uma região, uma dimensão inferior, e a mensagem dela é isso, está conectada ao teu campo, às vezes por amor, às vezes chegam mensagens lindas de filhos, né, para os pais e vice-versa, e muitas vezes elas estão conectadas no nosso campo por ódio, por não afinidade. E muitas vezes estão ali porque aproveitaram o momento, isso acontece muito também, aproveitar o momento, por exemplo, Isabel, toma conta da minha agenda, né? Aí, Bel, Virginia, tal dia vai acontecer, tal dia tu vai atender tal pessoa, tal horário. Quando eu pego o nome, que eu escrevo o nome, muitas vezes, quem já estava perturbando, fulano de tal, se acopla ainda mais ao campo, porque sabe que nesse momento vai receber, vamos dizer assim, uma libertação, em que sentido? Eu não estou aqui para libertar ninguém, não é nesse sentido. Vai receber uma oportunidade de ser acolhido pelos nossos irmãos da luz. Então, eu vou agora, então,
acontece momentos assim tão, tão bonitos, Bel, que talvez eu não tenha nem falado tanto disso para tu, de seres, aconteceu comigo, eu vou até trazer meu caso, porque são muitos casos de outras pessoas. Eu, há 20 anos atrás, assim que eu casei, eu tinha uma dor embaixo do ventre, e era uma dor insuportável. E eu sentia, eu sempre falava para todo mundo, eu sentia assim, olha, é como se eu tivesse, alguém tivesse rasgado o pé da minha barriga. A gente aqui fala assim, né? O pé da minha barriga é a barriga, a parte de baixo da barriga. Rasgado o meu útero de um tanto a outro. É como se ele vivesse rasgado e drenando sangue. Eu sinto isso. E como é que eu ia explicar isso às pessoas se não tinha nada? Aí sentia, sentia, sentia. E quando foi uma vez, eu estava com uma amiga, né, que é espiritualista, e ela conseguiu, ela fez vigília, fecha o olho. E eu, como eu sempre tive uma facilidade muito, muito, muito grande de desdobrar, e não, não sei explicar sobre isso, mas enfim, é um desdobramento. Então, eu desdobrei muito rápido e vi dois homens me segurando pelo ombro, e um deles rasgava meu útero com faca. E eu estava com aquela roupa lá do tempo colonial. Isso passou, né? Eu fiquei bem assustada, e ela volta, e eu voltei. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei o trabalho com eles, eu estava organizando a minha primeira salinha de atendimento, e de repente eu senti uma energia. Quando eu senti essa energia, aí eu estava com o japamala, nem estava com pêndulo, e eu fiz assim, me lembrei, né, que eles falaram que falaria através disso. Comecei a sentir uma presença muito estranha. Então, peguei o japamala, segurei, comecei a pendular com ele, e perguntei quem é que estava ali. Então, na minha tela mental, começou a chegar a informação. Foi um ex-esposo, e esse ex-esposo me odiava, e ele estava ali porque ele queria me matar. Aí, foi a única imagem que eu lembrei, foi essa imagem do passado. Disse, então, dessa forma, foi você que me matou desse jeito? E ele falou sim. E eu comecei a pendular. Então, eu comecei a chorar. Aí, eu falei para ele, por que você fez isso? Né? Agora, tudo isso acontecendo, da pessoa, dentro da mediunidade, né? Dentro da tela mental. E ele falou, porque eu não dava um filho a ele. Eu falava, se eu não dava um filho, se eu não conseguir dar um filho a você, é porque eu não poderia ter filho. Mas mesmo assim eu te perdoo, que a consciência já estava atuando, né? Mesmo assim eu te perdoo. E ele começou a girar o pêndulo dizendo que não me perdoava. Isso lá no tempo colonial, né? Não me perdoava. E eu comecei a fazer orações e comecei a chamar os irmãos. Então, já não me liguei ao campo dele, comecei a chamar os irmãos. E quando foi depois, terminando a história, para não passar o resto da noite falando sobre isso, ele me perdoou, ele liberou o campo, ele disse que só se alinharia de novo a meu campo se fosse para ser luz na minha vida. E agradeceu por aquele momento e por os mentores terem recolhido ele, levado ele para as colônias, para tratar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, assim, muitas vezes eu não consigo, não, vamos dizer, tem casos de pessoas que não conseguem casar, pessoas que não conseguem se relacionar, porque tem um noivo espiritual, tem uma noiva espiritual, tem um decreto, tem uma pessoa lá que você está casada com ela espiritualmente e ela está desencarnada, ela não permite que entre outra pessoa no seu corpo. É muita coisa que acontece. Quase toda é algo diferente. É muita coisa que acontece. Muita coisa. Então vamos voltar à parte mais prática, né? Então, Virginia, ela vai fazer algumas perguntas para a mesa, não é isso? E através do pêndulo, ele vai apontando as respostas, vamos dizer assim. Algumas respostas realmente são diretas, né? De sim, de não, em relação à escala de vibracional e tudo mais. E outras são respostas mais abstratas, que aí vai da leitura também do terapeuta. E é o que a Virginia falou antes, né, da questão do merecimento de saber algumas informações. Nem todas as informações são liberadas para que a pessoa conheça. Aí eu vou dar um exemplo meu agora, né, da mesa. Uma pessoa que faz parte da minha vida hoje, né? Ela é viva. E não, nem posso, porque diante da consciência que eu tenho hoje, não dá nem para matar, né? Então, ela vinha fazendo algumas coisas ruins comigo, vamos dizer assim.
E aí eu perguntei o motivo, né? Causa e razão de ter essa animosidade toda pro meu lado, porque nunca tratei mal e tal. E na verdade, inclusive, a gente sempre se dava bem. E do nada começou a me tratar mal. E aí, Virginia disse pra mim, ele foi uma pessoa que teve em outras vidas com você. E aí aconteceu um impasse nessa nossa outra vida, né? E aí, infelizmente, eu fiz alguma coisa com ele, certo? Então, assim, se essa informação cai, né, para uma pessoa que não tem um entendimento, que não tem um conhecimento, vai lá tomar satisfação com a pessoa. Ah, então quer dizer que você não tá falando comigo, que você tá chateado comigo por causa disso que eu fiz na outra vida com você? Entendeu? Então, assim, não dá para abrir realmente todas as informações para todo mundo, por conta disso aí, entendeu? Porque é uma coisa a nível de inconsciente total. A pessoa não tem consciência das coisas que tá e sente uma coisa ruim em relação a você. Não tem aquela coisa que você bate o olho na pessoa e diz, pô, gostei dessa pessoa, ou vice, ou o contrário, né? Assim, não fui com a cara dessa criatura do nada, você nunca viu, nunca conheceu, e você não vai com a cara. Por que a gente não vai com a cara, minha gente? Como é que Então, pode? isso aí já explica a reencarnação, né, Del? Que indício a criatura nem não fez nada, nem se mexeu e você já não foi com a cara, né? E qual foi o sinal que ela emitiu que você, assim, eu digo materialmente, né? Porque foi um olhar, foi uma roupa, foi o quê? Não tem, é uma coisa que não tem explicação. Simplesmente você sente que não bate o santo, né? Então são informações que elas vão chegando até você de acordo com a retirada dos bloqueios, dos véis, tudo mais, entendeu? E aí, de acordo também com a sua abertura para essa retirada, porque às vezes você se prende, vamos dizer assim, entendeu? Ah, Ah, eu não acredito nisso. exatamente. Ou eu não acredito, ou eu, enfim, alguma coisa que está fazendo você ficar preso ali naquela situação. E aí, a partir das sessões que vão acontecendo, cada vez é como se fosse uma cebola, né? Vão sendo tiradas várias camadas aos poucos, até que chega na camada necessária para que você obtenha alguma informação. Como eu também já tenho uma certa abertura, porque também não faço tanta meditação como Virginia, certinha, obediente, todo dia. Alguma Mas coisa certa tem que fazer na vida dela. né, assim, vidas regradas com uma boa alimentação, né? Tudo isso faz com que você afine a sintonia, vamos dizer assim, com esse canal, né, com o universo, para que você consiga captar as informações que eles estão passando. Energias sutis, né? Que as energias são muito sutis. Porque na verdade somos como uma antena, né? Se a gente não tiver com esse canal aberto, não chega nada pra gente, entendeu? Se a gente não acredita, ou então a gente mantém a nossa vibração muito baixa, não tem, eles não conseguem chegar perto de nós para que consiga ter uma comunicação, Mesmo né, que fluida. eu tinha no começo também, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você se permite, se abre, né, e enfim, permite que essa coisa adentre, né, seu, o seu campo, você recebe informações muito importantes, né, e você vai compreendendo sem querer. Não é uma coisa assim, toma uma apostila. Não é bom. Agora você vai estudar sobre esse assunto. É uma coisa realmente tão abstrata, tão difícil de explicar. Você não tem noção de como eu fico catando aqui as palavras para poder falar e tentar explicar o que está aqui fervendo na minha cabeça. Eu falo assim, né? Inclusive, eu acho que eu já falei até aqui no Instagram também, em alguns lives, quando as pessoas chegam, eu falo assim, você está pronto para desconstruir a ideia que você tem que ter? Por isso que eu fico com aquela
brincadeira, né? De falar assim, eu morro dizendo que aqui não existe vítimas, né? Que a gente sempre encontra a resposta. Sempre encontra a resposta. Aí, de repente, eu sou a vítima do meu pai, vítima da minha mãe, vítima do meu marido, vítima do meu filho, vítima da sociedade, vítima do trabalho, blá, 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 sempre a vítima. E depois eu descubro que eu tenho uma parcela gigantesca de culpa em tudo aquilo. Culpa aqui é ilusória, né? É só uma vibração. Responsabilidade em relação àquele assunto ali. Porque é aquela coisa da ação e reação. Então, assim, tem essas questões que são muito sérias quando a gente fala. A gente ia falar um pouco ontem também sobre aborto, né? Vi muitos casos de mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que não tiveram filhos porque no passado abortaram, porque no passado fizeram acordos para não engravidar, porque estavam envolvidos com, vamos dizer assim, com seitas, não dá para falar outra coisa, com seitas, né, lá trevosas. Então, fizeram pactos, acordos e coisas aí bem, bem horrendas para não engravidar. Então, lá no passado, para não engravidar. Então, nessa encarnação, vamos dizer assim, como a palavra não é castigo, mas como lição, não sei, Bel, me ajuda na palavra aí. Então, elas vêm com um desejo muito grande de ter filhos. Resgate. Que técnico falhou, deu um congestionamento. Então, teve um resgate. Essa questão que eu falei sobre noivos espirituais, sobre marido espiritual, sobre esposa, noiva espiritual, também é muito grande, né? Olha, são tantas questões. A questão das casas, as questões das casas. Tem pessoas que constroem casa. Você tem que entender que eu construí a minha casa, um exemplo, vou falar da minha casa. Eu construí uma casa faz 20 anos. Eu posso falar disso abertamente, não tem problema nenhum, tá? Eu estou pouco, para a opinião dos outros, estou falando aqui a realidade. Então, eu construí a minha casa há 20 anos, um exemplo. Só que nessas terras, que antes de ser de quem foram, de quem são hoje, lá no passado, pessoas foram assassinadas e enterradas. Então, como comecei a trabalhar com a mesa, bem antes, eu já fazia o Ho'oponopono dentro, porque a minha casa fica no meio, quase que em cima da montanhazinha, né, Bel? Então, atrás da casa tem como se fosse um ciclo, como se fosse um barreiro. A gente chama barreiro, mas é para o pessoal entender, tipo um lagozinho pequeno. Então, eu passei 30 dias em torno dessa casa, em torno desse lago, fazendo Ho'oponopono. Algumas amigas minhas que faziam orações também comigo, olha, a gente vai fazer oração, e elas sempre viam nas meditações dela, nas orações dela, muitas questões. Quando eu comecei a trabalhar com a mesa, eu descobri que eram 16 corpos que estavam aqui energéticos. Então, imagine o trabalho que eu tive, retirar esses corpos energéticos daqui. Que corpos energéticos são esses? Pessoas que foram assassinadas, ou pessoas que morreram e continuaram com apego aqui na parte física, vamos dizer assim, a Terra. Então, quantas pessoas, quantos casos a gente vê hoje na Netflix, em vídeos, em filmes? Ah, aquela casa ali, dizem que acontece isso, isso e isso na casa. A mesa também faz isso, a mesa também vai lá e desfaz tudo aquilo ali e retira. Eu faço um trabalho presencial com isso, faço, mas eu prefiro fazer com a mesa porque é menos contato, né? É assim, físico. Então, casos que tem pessoas que desencarnaram, que continuaram apegadas, casos que acontecem coisas assim sobrenaturais, tipo mofo, tipo explodem coisas, ou enfim, tantas histórias sobre casa, a mesa faz por quê? A gente vai lá, pega meio que um mapa energético da casa e a gente começa a trabalhar todos os cantos da casa. Isso acontece na sessão? Não, claro que não. Isso a gente vai limpando. Inclusive, eu tenho uma amiga, né, que eu não vou falar o nome dela, mas que ela vai ver essa live provavelmente, e quando ela foi comprar uma casa, ela falou assim, ela tinha alugado essa casa, que é em São Paulo, e ela falou que as filhas dela estavam se assustando dentro da casa. Então, ela não tem o hábito, né, de pendular, da radiestesia, então mas ela tem um pêndulo em casa. Então, ela falou para minha amiga, aconteceu, a gente estava na cozinha, e de repente o pão saiu, aqueles pão de forma, saiu de dentro e pulou
para fora. E à noite ninguém dormia com o barulho dos pratos na cozinha. Aí eu falei, sério isso? Ela me falou de manhã, estavam tomando café e aconteceu isso, ficou todo mundo assustado. Eu fiz assim, ó, tu tem um pêndulo, né? Ela fez, tem, mas não sei usar, não, você pega lá o pêndulo. E eu fiquei no telefone com ela, ó, faz isso, isso e isso com o pêndulo. Ela começou a fazer. Aí o pêndulo começou a dar direção. O que é que acontecia? O antigo dono da casa não queria sair do lugar. Disse, agora você chama ele através de sua tela mental e começa a falar com ele e pedir a ele que ele libere o campo. Aí eu comecei a falar as palavras, chama os mentores, assim, 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 sabe? E ela conseguiu liberar. Porque eu aqui, sem que ela perceba, acho que até hoje ela não sabe, mas aqui eu pedi para a própria egrégora ir lá e retirar. Então, assim, é muita coisa que a gente consegue fazer mesmo. Muita coisa. Aí, Eu não sei falar. Você falando disso, eu aqui em casa eu escutava muito a televisão ligada de madrugada, a privada dando descarga, todo mundo dormindo. E não tinha ninguém dando descarga, mas eu escutava. E prato também, panela batendo, como se estivesse lavando, como se estivesse utilizando mesmo, normal. Cadeira arrastando. Mas eu achava que eu escutava isso tanto durante o dia que ficava gravado os sons e ficava ouvindo. Hoje em dia eu não escuto mais nada, graças a Deus. Graças a Deus, não escuto mais nada. Quando a gente tem outra questão também, Bel, quando a gente é um tema assim que eu não costumo gostar de falar, tá? Mas enfim, quando vem informação para falar, eu vou falar. E espero que seja ancorado na energia aqui, já até peço agora, porque não é coisa fácil. Não é um tipo de energia boa de estar se utilizando. Existe essa questão quando a gente fala sobre os magos negros, que é algo tão poderoso, não, eu vou falar só o que eles fazem, não vou falar muitos detalhes, porque é uma energia que eu prefiro falar dela só quando a mesa está aberta, tá? Porque tem toda a energia de proteção. Mas eu vou falar só um pouco. Eles... vamos abrir a mesa primeiro. Vamos abrir a mesa. Eu vou abrir a mesa e vou aproveitar, vou fazer um decreto. Sabe o que está vindo o tempo todo aqui para mim? Que eu nem ia fazer isso. Eu vou abrir a mesa e vou fazer um decreto do comando de Santo Esmeralda. E esse comando de Santo Esmeralda, ele é um comando que ele leva a consciência, porque muitas vezes, sabe aqueles filmes de zumbi? Muitas vezes, existem muitos irmãos que têm desencarnado e eles estão daquele estado de zumbi ou então estado de putrificação. É chato falar isso, mas eu vou falar porque está chegando a informação. Vai servir para alguém aí, não sei. Então, está no campo, e esse comando de Santo Esmeralda, ele retira, porque tem médicos, geneticistas, inclusive Mestre Larion, que são os seres da cura, né, verde. Então, eles levam, e essas pessoas ficam, esses seres, né, esses nossos irmãos encarnados, eles ficam sendo trabalhados durante 21 dias nas câmaras de regeneração, lá do comando de Santo Esmeralda. E também, eles ativam muitas questões, realinham nossos chakras, nossos corpos energéticos, átomos, moléculas e células. Então, eu estou sentindo de fazer isso, não sei porquê. Eu até falei para ti, Bel, se a gente for falar da mesa, eu vou abrir a mesa, vou fazer um decreto de abundância, não foi? E eu estou aqui o tempo todo, alguém me empurrando para eu falar sobre os magos negros. Eu não queria falar, mas em vez de falar dos magos, eu vou abrir a mesa. Se eu conseguir falar, se eles me permitirem falar, eu vou falar dos magos, só superficialmente, e vou fazer um decreto do comando de Santo Esmeralda, porque alguém vai ter que receber esse decreto. Eu só vou colocar aqui. Aí já estão ganhando uma mesa, né, Bel? Quase uma mesa coletiva, mas... É bom para eles entenderem como é que funciona, né? E que não necessariamente precisa estar presencial, né, Virginia? Às Não. vezes, a coletiva, e até individual também, né? Ela não necessariamente precisa estar na sua frente. Ela pode fazer a mesa para você, ancorar o seu nome, ou o nome das pessoas que estão na coletiva, e realizar todo o trabalho aí da mesa. Sem estar presente, e você vai estar sentindo a reverberação, né, do que foi feito aí. Mas para os São Tomé, que eu também me encaixo nessa daí, do São Tomé, que gosto de ver, de saber e tal, principalmente quando a gente não conhece. Agora que eu conheço, eu confio, mas quando não conhece,
a gente quer saber, aí é bom fazer o presencial, né? Uhum. Para entender como é que funciona, ver que que o negócio realmente é real, né? A gente vê lá o pêndulo apontando para a resposta e não tem como dizer que não é, entendeu? Mas tem muitas pessoas que acham que a gente está induzindo o pêndulo, então mexendo com o pêndulo, né? Não Mas quem tem é como. radiestesia sabe que não. Ô, Bela, deixa eu falar outra questão. Também muitas pessoas, quando te procuram, aí fala assim, pede para a Virginia fazer uma sessão para mim. Eu gravo, né? E mando para a pessoa depois. E às vezes tem Isso. gente que já está tão acostumada que só diz assim, manda ela fazer uma sessão e pronto, nem gravo. É, Fora a sessão da mesa, tem uns áudios, né, que eu faço personalizado, por exemplo, você fala comigo, você fala com a Isabel, Isabel, eu estou com um determinado problema. A Isabel passa para mim, essa pessoa está com esse determinado problema. Então, eu faço áudios personalizados que tem uma frequência baseada ao desbloqueio daquele problema que você está vivendo e com o teu nome completo, onde eu vou falando e te encaminhando através da meditação guiada. Isso também é um processo muito bom. Essas mesas coletivas, elas acontecem em grupos fechados, né, Bel? isso. E nesse momento, pessoal, eu mostrei o corpo público, mas nesse momento, como é coletivo, então eu vou colocar aqui em cima do tubo de Metatron. Ó, comecei a sentir energia, pessoal. Não sei se é quem está aqui ou se é quem vai receber depois, né? Mas, bora lá. Vou baixar aqui para vocês verem. Não sei se vai ficar, que hoje eu quebrei meu equipamento aqui. Opa. Logo hoje, Foi, que hoje foi muito corrido, né? Hoje eu atendi muito. verdade, foi mesmo. Quase que Deixar assim, não sobrava ninguém pra gente hoje à noite. eu não tenho como melhorar isso, tá? Mas eu já apresentei ela, né? Ó, tá aqui, embaixo eu escrevi as pessoas que vão assistir. Coloquei aqui embaixo. Trouxe uma ametista aqui do lado para ancorar mais energias, tem outros cristais, tem vários outros cristais, mas enfim, bora lá. Então, tudo que eu falar eu sou é eu e todo mundo que está aqui. Quando eu falar eu sou, e todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, porque estão vendo agora ou vão ver depois, né? Então, elas vão receber. Então, dizendo sempre que quem ficar aqui nesse momento, vê a ativação da abertura dessa mesa, eu peço a vocês que se vocês forem ver a abertura da mesa, isso não é brincadeira, tá? Vocês fiquem até o final do fechamento da mesa. Porque talvez isso aqui está passando a mensagem para vocês, porque eu não ia fazer isso. Isabel sabe que eu não brinco com essas coisas. Então, Verdade. vocês fiquem até o final. Até porque eu nem posso brincar com isso. Quando eu falar eu sou, o eu sou eu e vocês. Eu sou um ser divino, participando da frequência. Desculpa. Não faz isso e não cruza as pernas. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia Mãe Terra e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos os meus irmãos que estão vendo esse vídeo e que irão ver. Ancorando nossas árvores da vida e abrindo nossas pétalas de luz, trazendo banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreta a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia desse trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e invulnerável, agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador, para que eu receba agora e sempre somente a verdade na minha verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas da pétala do coração, eu me conecto com o perfeito alinhamento da Mãe Terra, no tempo real e universal, ativando meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto neste instante com os bem-amados arcturianos para a abertura desta mesa,
e peço permissão ao Cristo interno, meu, de todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que irão assistir, para ativar a nossa Merkaba e acesso à fonte divina, o arquivo acástico necessário para esse trabalho. Sempre na verdade e honra divina, ativando a proteção crística que possamos fluir com a luz e perfeita conexão com a nossa consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano, Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Irmãos arcturianos, em nome de Deus Pai e Mãe, em nome de Deus Filho, Deus Espírito Santo, Mestre Jesus, eu peço nesse momento a ativação de um despertar de consciência em todos os meus irmãos que irão assistir esse vídeo, e os que estão assistindo também. Eu peço a ativação do comando de Santa Esmeralda para retirar, para limpar, para reprogramar toda e qualquer energia contrária à luz de Deus que vibra neste momento. Na vida dos irmãos que estão ou que irão assistir esse vídeo, nas suas casas, nos seus meios de transporte, nos seus aparelhos eletrônicos. Eu peço que essa limpeza se estenda de forma profunda e verdadeira. Primeira mandala dela. Primeira mandala que saiu foi uma mandala de proteção, ou seja, são pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente, e elas precisam de uma proteção. Tá vendo que estava tão forte? Em nome de minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora para mim, para todos os meus irmãos que estão ou que vão assistir esse vídeo, os computadores arcturianos, para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, lavas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz do Cristo. Invoco as legiões de Kai e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda a sujeira energética, levando a tela vibratória de Saint Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz do Cristo. Amados e poderosos Rancors, em nome de Deus eu peço e invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina, eu sou, e em todos os meus irmãos que estão assistindo essa live ou que irão assistir, para que proteja e ilumine nossos caminhos e que repele todo pensamento e elemento destoante que queira penetrar. Vai subir por esse maravilhoso círculo, carregando energia elétrica e divina, e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade, do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade, do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Lembrando que se alguém sentir dor de cabeça ou sono, faz parte da catarse, que é a limpeza, ó, decreto e proteção. Depois a gente explica o que é as catarses, o mal-estar, ânsia de vômito e tudo mais. Eu sou um ser divino, filho de Deus Pai e Mãe, transforma no fogo sagrado de Shekinah tudo que necessita ser modificado em mim e em todos os meus irmãos que estão assistindo, que irão assistir essa live. Para ativar para a nossa liberdade plena, entrando no fluxo divino do Criador e reconectando nossa essência divina para realizar o nosso propósito de vida em nome de Deus. Decreto de perdão, vamos liberar o perdão, pessoal, vamos se perdoar, vamos liberar o perdão, vamos pedir perdão à Mãe Natureza. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino e peço a mim mesmo perdão por todo o mal que causei a mim, aos outros e a Gaia. Com este desatamento, peço liberdade, paz, poder e nova vida. Eu bendigo toda a criação do universo inteiro com as minhas 12 chamas sagradas da pétala do coração. Todos os meus irmãos que estão assistindo e que irão assistir essa live são seres de luz, são seres divinos, se amam e se perdoam. E eu ativo em nome de Deus que desde esse momento em diante, em forma retroativa, toda e qualquer energia contrária ao amor que vibra dentro do seu corpo, todo e qualquer sentimento de culpa, de não perdão, está cancelado, cancelado e cancelado em nome de Deus. Eu peço que possa ser ativado no campo de todos os meus irmãos que estão assistindo e que irão assistir essa live, o perdão verdadeiro, que eles se perdoem e que eles consigam perdoar, que eles consigam perdoar as pessoas ou a pessoa que nesse momento vibra no coração dele com muita mágoa, no coração dela com muita mágoa. Com este desatamento de nós, de auto-perdão, de perdoar, de pedir perdão aos outros também, porque isso pode acontecer de forma energética, não somente presencial. Peçam perdão também à nossa Mãe Terra por toda e qualquer forma de atrocidade que possamos ter cometido de forma consciente ou inconsciente desde nossa primeira encarnação. E desatando todos esses nós de dor e de sofrimento,
Pedimos a paz, a liberdade e pedimos uma nova jornada. Eu e todos os meus irmãos que estamos aqui, bendizemos toda a criação do universo inteiro com as nossas 12 chamas sagradas da pétala do coração. Ativação do DNA divino. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativo em mim, em todos os meus irmãos que estão aqui, ou os que irão assistir, a nossa matrix divina, reconectando nossas almas ao nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio das hélices do nosso DNA divino, ligando e ativando todos os nossos arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser. Então, agora saiu o fluxo. Quando sair isso aqui, esse fluxo, é para fechar, até porque é coletiva, né? Não tem quase ninguém assistindo. E quando é individual, isso aqui pode durar até 2 ou 3 horas. Eu, Virgínia Batista de Mello, e todos os meus irmãos que estão aqui assistindo, os que irão assistir, somos seres de luz, seres divinos, e entregamos esse trabalho ao comando arcturiano, para que seja entregue ao livro sagrado de Deus Pai e Mãe, e seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando nosso fluxo em ação. Agradecemos a oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Arcturianos, em nome de Deus Pai e Mãe, em nome de Deus Filho e Deus Espírito Santo, Mestre Jesus, eu ativo nesse momento o Eu Sou. Em nome do Eu Sou, o que eu sou. Invoco agora a chama verde da cura, que se manifesta através de um poderoso pilar de luz, que nos conecta nesse momento e conecta ao coração da fonte divina, em comunhão com o comando de Santa Esmeralda e com o coração da Mãe Terra. Recebemos agora todos os atributos divinos da cura, verdade e abundância. Ativamos agora um poderoso Merkaba que se manifesta na 9ª dimensão e nos dirigimos nesse momento para as naves do comando de Santa Esmeralda. Pedimos auxílio para as equipes de cirurgiões geneticistas e as equipes de resgate, para nos auxiliar no que for preciso no nosso caminho e nossa libertação e na nossa cura. Invocamos agora o amado Mestre Larion, Palas Atenas, Elohim, Vista e Cristal, e toda a hierarquia do comando para nos auxiliar durante esta cura. Pedimos perdão agora pelo mau uso das energias, pedimos perdão pelos pensamentos, palavras e ações. Pedimos perdão agora por tudo que tenha criado desarmonia em nossas vidas e com as nossas famílias. E nesse momento, pedimos agora estar em comunhão com a fonte, para comigo mesmo, cada um de vocês, e com em nossas encarnações passadas e nossos entes queridos. E com a Mãe Terra também, com todos os seres de todos os reinos, e com nosso próprio eu superior, divino e perfeito. Pedimos perdão agora por tudo que necessita ser perdoado e curado. E dentro do nosso coração nós vibramos. Eu me perdoo. Nós, humildemente, nesse momento, pedimos a chama verde da cura, que interceda nesse momento, na minha vida, nas minhas células, átomos, chakras e corpos. Pedimos agora a intervenção. Então, cada um faz seu pedido, o que é que vocês querem pedir à fonte? Eu peço desbloqueio, prosperidade, abundância, eu peço a cura de uma doença. Vocês vão pedindo. Peço a intervenção. Restabelecendo agora a verdade, a cura e a perfeição divina. E podemos, nesse momento, vibrar no nosso coração. Eu estou curada. Ou eu estou curado. Meu corpo, quando eu falo meu, é eu e vocês. Meu corpo, minha mente, minha alma e meu espírito estão agora em comunhão e unificados. E a nossa cura já se manifestou no nível mais alto de todas as dimensões superiores. Já se instalou no nosso corpo físico e em nossa realidade. A chama verde da cura inunda agora o meu corpo e o corpo de vocês com amor e irá trabalhar pelo tempo que for necessário, assim como nos colocamos prontamente à disposição para durante 21 dias irmos às naves do comando de Santa Esmeralda, durante o nosso sono, com o propósito de nossa cura e ajudar os nossos irmãos de jornada. Direcionamos essa energia magnífica de cura e restauração para a amada Mãe Terra e para todos os seres que necessitam da mesma cura também, de acordo com a sua abertura e merecimento. Eu estou curado, todos vocês estão curados, e todos que tinham a mesma aflição que eu tinha, estão agora curados também. Que se restabeleça agora a chama verde da cura na minha vida e na vida de todos que assistem esse vídeo.
que se restabeleça agora a chama verde da cura na minha vida e na vida de todos que vão assistir esse vídeo. Que se restabeleça agora a chama verde da cura na minha vida e de todos aqueles que estão assistindo e irão assistir esse vídeo. Que os anjos da cura se multipliquem pelo infinito, restaurando nossos veículos inferiores de acordo com a perfeição divina. Removemos toda imperfeição e ação menor que é a verdade. Saímos das massas, nos desconectamos de toda a manipulação. Transformamos nossa realidade em cura, harmonia e perfeição. A expansão da chama verde da cura nos inunda nesse momento com amor e transforma nossas vidas. Que esse poder se multiplique agora em nome de Deus. Que esse poder se multiplique agora em nome de Deus. Que esse poder se multiplique agora em nome de Deus. Eu sou cura, amor, abundância em minha vida e de toda a humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Expressamos isso nesse momento agora, com todo o nosso amor, nossa eterna gratidão, a chama verde da cura e ao comando de Santo Esmeralda. Assim seja, Senhor, assim é. Assim seja, Senhor, assim é. Assim seja, Senhor, assim é. Então, pessoal, a gente fez aqui só um decreto, né, que é o decreto do comando de Santo Esmeralda. Se foi pedido, eu fiz. Não entrei na energia de prosperidade, que é outra questão. Essa energia do comando de Santo Esmeralda é principalmente para questões de problemas fortes com saúde física, saúde mental também, tá? É um comando que a gente, quem se abriu a receber, ele fica ativando durante 21 dias, a gente é levado durante 21 dias para as câmaras de regeneração, de cura. É um trabalho muito forte. Eu agora vou fechar aqui, que já está tarde, né, Bel? Vou fechar aqui. E quando você assiste essa mesa, você faz parte do trabalho da mesa, durante o processo da mesa e depois do processo da mesa, muitas pessoas, né, pode acontecer de você ter muito sono, de você sentir muita paz, ou de você sentir, por exemplo, dores de cabeça, ânsia de vômito, mal-estar, assim, sentir que está um pouco aéreo, é justamente porque estão sendo retirados energeticamente tudo que está no teu corpo. E isso, às vezes, cria um mal-estar. Já outras pessoas não sentem nada, mas sentem vários dias seguidos um sono excessivo, né, Bel? Isso. Justamente porque na hora que elas estão dormindo, elas estão sendo trabalhadas. Então, por isso que acontece o sono, né? Não é porque vai morrer, não, nem se preocupe. Eu, Virgínia Batista de Mello, e todos os meus irmãos que estão assistindo e que irão assistir esse vídeo, vamos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônica na presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea, todos os corpos em teta e multidimensional, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal e nosso sistema endócrino, envolvendo nosso corpo físico e ancorando uma espiral, inserindo a conexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos, conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e requalificando os corpos em teta e multidimensional, ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do meu corpo físico, Virgínia Batista de Mello, e todos os meus irmãos que estão aqui assistindo, que irão assistir, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando nosso corpo de luz para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto estamos dormindo, em todo o nosso ser, curando e regenerando nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma, código do espírito, desativando e limpando todo o meu arquivo, Virgínia Batista de Mello, e todos os meus irmãos que estão assistindo, que irão assistir essa live, na mesa multidimensional, está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. Gratidão por mais um momento de expansão, de cura e de regeneração. Está feito, está selado por Deus, está feito, está selado por Deus, está feito, está selado. E aí, Bel? Muito bom. Quem assistir esse vídeo, a gente pede que depois que presenciar essa mesa, comentem aqui o que foi que sentiu, se sentiu melhora, ou até as catarses mesmo, que são normais, né? Tanto você, como a Virginia falou, dor de cabeça, tontura, enjoo, choro, né? Tudo isso é a liberação de energia
que não é para estar mais com você. Não são energias boas, né? Pode mandar também no privado, né, Bel? Tem gente que não gosta de se expor, né? É, Porque a gente sabe que 99% das pessoas que fazem terapia não querem se expor. é. Então, é realidade. É pra gente só ter um feedback, né? Do trabalho. Oh, chega, eu tô calma pra falar. Eu tô demente. É por isso que a gente fica brincando, eu fico brincando contigo, não é por isso que tem hora que eu estou demente, porque imagina a pessoa passar o dia inteiro, às vezes fazendo uma sessão de 3 horas, né? Que a pessoa precisa entender que não é isso a mesa, né? Isso aqui foi É, só uma motivação. Às vezes eu chego a passar, não é que vai ser todo mundo, às vezes é 1 hora, às vezes 2, às vezes tem casos extremos que chegam até 3 horas. A pobre da terapeuta sai menina, eu não daqui consigo nem falar. Eu tô tão relaxada, eu não tô conseguindo nem falar. As palavras não estão saindo da minha boca. Mas é isso, né? Aí o atendimento da mesa, além de ser dessa forma, como a Virginia explanou aí muito bem, existe interação também do consulente, né? Em relação às perguntas, caso queiram fazer as perguntas pessoais, profissionais, saúde, de família, da casa, enfim, coisas que ou ela não entende, ou ela tem dúvida, ou enfim, né? E aí a mesa também ajuda nessas questões aí, dessas respostas, certo? Ajuda também na saúde física, né, Bel? Porque uma vez que retira essas questões do campo, ajuda porque ele limpa o que estava nutrindo no campo físico. Então, como eu também estou naturopata, então, além de limpar o campo físico, então eu detecto que a pessoa precisa disso, disso, disso. E já na sessão da mesa, eu também, muitas vezes, já passo um floral, passo um tratamento, né, homeopático, enfim. Dentro da naturopatia, na verdade, são mais de 15 técnicas, então é muita coisa que a gente pode. É uma sessão com várias terapias. É. É um É um combo. combo, né? A pessoa compra uma mesa e está ganhando 200 terapias de uma mesa só, meu Deus. Muita Isso que às vezes terapia no preço de uma. depois eu que diga, quando o Bel começa a mandar um texto para mim, Bel, eu juro que eu não vou ler, porque eu não estou em condições de ler. Eu fico aqui na frente do celular o tempo todo atendendo, né? Então, É, sim, também tem uma questão, né, Bel, bem primordial falar. Quando você decide fazer esse trabalho, você já começa a ser trabalhado energeticamente. Bel pegou o seu nome, Bel, a gente vê a agenda, vamos lá, só tem a semana que vem, que eu não gosto de deixar ninguém esperando, pelo amor de Deus, eu tenho pavor disso, né, Bel? Eu me viro aqui nos 300, mas eu faço o possível. Então, você me deu o nome, coloca o teu nome na mesa, então, energeticamente já começa a ser trabalhado. Começam sonhos diferentes, começa alguma coisa diferente a acontecer. E a gente dá todo o suporte antes, durante e depois, né, Bel? Porque depois eu começo a acompanhar a pessoa passando decreto, vendo como é que ela está, a Bel também. É um trabalho bem difícil. é, Por isso que tem feito tanto sucesso, né, Bel? é um trabalho bonito, né? Porque É a gente presente para fora, acompanha né? o progresso, né, do consulente. As mudanças. É muito interessante, realmente. E muito gratificante, né? Porque a gente pega pessoas assim que, meu Deus do céu, tá quebrada, né? Emocionalmente quebrada. E parece uma flor desabrochando. Saiu da lama e virou um dom. É, literal flor de lótus. A gente brinca para trazer leveza, né? Porque a gente sabe que o assunto é. É pesado. Vai falar da mesa coletiva? A gente vai fazer uma mesa coletiva, pessoal, no dia 31 de maio. Quem quiser participar essa parte é para a Isabel, mas ela jogou para mim, tá? Quem quiser participar, porque ela quer tirar meu sangue hoje, que eu não aguento mais falar. Quem quiser participar dessa mesa coletiva, ela vai ser realizada no dia 31. E qual é a diferença da mesa coletiva e da mesa individual? A gente vai pegar um tema, que o tema é expansão de consciência, né? Qual o tema, Bel? Que eu nem sei, olha. Situação aqui. A expansão Né? de consciência porque abrange mais coisas, né? A expansão da consciência já abrange tudo, vamos dizer assim, né? Quando você expande a consciência, não é uma coisa só que vai ser trabalhada, são várias coisas que vão ser trabalhadas para que você receba as informações necessárias para você destravar a sua vida.
né? Manter uma vibração legal, tá com o emocional equilibrado, entendeu? Então, a Então, diferença entre ela e o individual é o seguinte, é que eu vou pegar literalmente um papel e vou colocar o nome de todo mundo e vou ancorar esse nome nos gráficos, que tem todo o potencial, né, Bel? Ainda maior. Então, eu vou fazer essa mesa, dependendo, a gente talvez vá fazer ela ao vivo, só com esse grupo de pessoas, claro que escolher está aí nesse momento, ou então eu faço ela gravada e mando para as pessoas, porque às vezes as pessoas dizem, eu não vou ter tempo de participar, não vou ter tempo de participar, então a gente, dependendo quando todo mundo estiver no grupo, a gente decide se vai ser gravado ou se vai ser ao vivo, né, Bel? Então, exato. são vários decretos, são várias mandalas, e também serve para você ir sentindo a energia da mesa e depois sentir as energias sutis e decidir se você vai querer fazer esse trabalho individual de expansão de consciência, né, Bel? Somente para você fazer um test drive. Eu vou, eu vou deixar o contato aqui do WhatsApp e quem quiser falar com a gente aqui no direct também pode, para poder incluir aqui no grupo. A gente está montando um grupo de WhatsApp, quem tiver interessado, a gente vai passar algumas informações nesse grupo, né? E aí a gente vê quem são as pessoas que realmente vão participar para poder colocar num outro grupo da mesa, né? Que vai acontecer, coletiva. Deixa eu só virar aqui a câmera. Ai, meu Deus, é assim. Para quem quiser anotar aí, né? Esse número aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Eu deixo debaixo do vídeo, Bel. Dá para deixar? Eu não sei se Dá, dá. Eu vou passar. quando eu lançar o vídeo, eu coloco no. Eu edito e coloco lá um textozinho lá embaixo do vídeo, que eu acho que fica difícil de só ler. Eu mesmo estou conseguindo. Dá para ver agora. Uhum, dá para ver. Porque dá para ver tudo, né? Uhum, Pronto, tá aí o WhatsApp. A gente coloca então também embaixo aí do vídeo, já que dá para colocar. E vou quem tiver colocar. interessado vai colocar nesse grupo e passando as informações, tá certo? A ideia é fazer no dia 31 às 20 horas, não foi? Isso. Aí, se a gente conseguir fazer ao vivo e gravar, aí a gente já passa também para os que realmente se inscreveram, né? E não puderam participar. Ok, Sim, gente. pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, Bel, um pouco sobre a mesa. Falar sobre a mesa é complicado, porque é um mundo muito, muito grande. A gente pode trabalhar, na verdade, eu não estou sendo leviana em falar isso, a gente pode trabalhar 99% dos problemas existentes, né, Bel? Não vou falar 100%, porque não dá. É muito complicado falar isso 100%, mas a gente sabe que é muita coisa, né, Bel? Muita coisa a nível de energia, a nível espiritual, a nível físico. Volto a dizer, a gente consegue trabalhar com essas três áreas, porque a gente está aqui qualificada para isso, tanto a nível vibracional, a nível energético, a nível espiritual e a nível físico, né, Bel? Então, por isso que a Exatamente. coisa acontece de forma tão grandiosa. Tão Vou deixar abrangente, você. né? É, é de uma forma bem abrangente, porque, pronto, você conseguindo fazer essa expansão de consciência, claro que você não vai expandir tudo que é necessário de expandir, a gente sempre está expandindo aos poucos, né? Como a velha camada lá da cebola que a gente comentou no meio aí da live. São camadas que vão sendo, né, trabalhadas, retiradas, e a gente vai começando a entender. Tanto tem aquela coisa de você ler um livro, entender uma coisa, depois você lê de novo, você lê coisas que você não percebeu na primeira vez que você leu. Aí você lê Isso, da novamente, conta consciente, né? toda vez que você lê, você vai ver uma coisa diferente nesse livro, vai captar uma coisa diferente. Você até leu, lembra do trecho, mas você não entendeu daquela forma que você entende hoje. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, quanto mais a gente se trabalha, a gente faz essas limpezas,
né, energéticas, é, se trabalha enquanto pessoa mesmo na questão que a gente já comentou nas outras lives, de fazer esse trabalho de meditação, uma alimentação mais equilibrada, né? Tá sempre equilibrando também a questão da vibracional, né? Se policiar para estar na vibração alta, quando tiver na vibração baixa, se perceber e tentar sair dela, porque quanto mais tempo você reverbera em tal vibração, é aquela energia daquela vibração é que você vai estar atraindo para você, entendeu? Então, se eu estou vibrando há meses, há anos, numa vibração baixa, vamos dizer, de raiva, estou com raiva de fulaninho que trabalha comigo todos os dias e eu não aguento nem escutar a voz e não trabalhar isso em mim para que eu simplesmente ignore quem está me incomodando, né? Ignorar no sentido literal da palavra, de não me incomodar com ela, né? De Pois é. Eu acho que a verdade. gente não vai, eu acho que a gente não vai conseguir gravar esse vídeo, porque já está quase 2 horas de vídeo. É sério, não acredito nisso. É. Ó, já é Vamos, 9h40. Porque vamos senão eu tentar. perco ele e não consigo gravar. Deixar aqui. Então, lá. Tchau, gente. Boa noite. Muito Um obrigada abraço por de todos novo. que Pessoal, desculpa participaram. cortar assim, não é por Tá nada, bom. porque eu vi que é 9h40. Então já está quase 2 horas aí de tempo, né? Vamos Abraço, lá. fiquem com Deus e mandem comentários e mandem as perguntas de vocês no nosso privado, principalmente para a Isabel. Tchau, tchau. Tchau.